Bom dia, alunos. Hoje é dia 18 de agosto, nossa aula é de número 37, que é a correção de atividades. O nosso último assunto estudado foi o bioma da Caatinga. Então, vamos discutir as informações das atividades que foram feitas na aula do dia 11, tá? Então, vamos lá, ó. A Caatinga é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua área corresponde a 10% do território nacional, sendo o bioma predominantemente da região Nordeste. Quais os estados em que a Caatinga está presente, né? Então, nós encontramos a Caatinga, a maior parte dela, né, está nos estados lá do Nordeste. E a gente encontra nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e também uma parte no norte de Minas. Depois, na pergunta número 2, eu perguntei o seguinte: a caatinga, ao contrário do que muitos imaginam, possui grande diversidade biológica, então eu pedi para que vocês caracterizassem a fauna e a flora da caatinga. Lembrando sempre que fauna, né, está relacionado com os animais, né, que estão ali naquele local, e a flora relacionada à vegetação. Então, a resposta que eu dei para vocês ficou da seguinte maneira: a caatinga possui grande biodiversidade, entretanto, né, é um bioma que não é tão estudado. Sua vegetação é composta por formações rasteiras, arbustos e cactos. São folhas, né, xerófilas, ou seja, né, são adaptadas ao clima seco. Geralmente elas têm uma cera em cima da folha para poder evitar a perda grande de água, né? E as raízes, elas também conseguem absorver a água e armazenar essa água. E as que contam também com recursos para diminuir a transpiração, como por exemplo a modificação das folhas em espinhos. Entre as características, né, entre as espécies que são mais comuns, a gente encontra a amburana, o xique-xique, o mandacaru, o juazeiro, a jurema, a árvore barriguda, né? Em relação já à questão da fauna, a gente tem uma grande quantidade de répteis, né, principalmente de lagartos e de cobras, tem muitos roedores, insetos, arara azul, cachorro do mato, aracnídeos, muitas espécies de aves, tem também o sapo cururu, cutia, gambá, veado catingueiro, né, vários animais. No item 3, eu perguntei quais as principais atividades econômicas que são desenvolvidas na Caatinga. Então, em decorrência das condições climáticas, que condições são essas? Pouca quantidade de chuva, o solo, né, é muito árido, é muito seco. A atividade econômica mais comum, né, nessa região está relacionada com a agropecuária, da criação principalmente de espécies que são mais resistentes, né? Os caprinos, por exemplo, que conseguem sobreviver com maior facilidade nesse bioma que é tão seco. Depois, na próxima pergunta, eu perguntei o seguinte, ó: chegaram a uma terra desconhecida e civilizada, ficaram presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Esse é um trecho, né, da obra de Guimarães Rosa, um livro chamado Vidas Secas, né? Aí a pergunta é a seguinte: a caatinga, adaptada às condições naturais sertanejas, é uma vegetação que apresenta, né? Que característica que apresentava a vegetação e que foi contada, né, muito bem contada nesse livro do Guimarães Rosa. Então, a queda das folhas na estiagem, espinhos e raízes profundas. Isso tudo ajuda elas a sobreviverem naquela secura toda que tem lá. Depois, no 5, um aluno viajou pelo estado do Ceará em época de seca e descreveu a vegetação como sendo constituída por árvores baixas e arbustos, com poucas folhas em decorrência de seca, além de muitas cactáceas. A descrição refere-se à vegetação
da Caatinga, que é o bioma que nós estávamos estudando. Hoje, a nossa aula de hoje é sobre o bioma Pantanal. E aí eu peço que vocês acompanhem o que a mídia tem mostrado, porque nesse período de seca, né, o Pantanal sofreu muito com a questão das queimadas, né, e destruiu uma boa parte desse bioma. Leiam os textos, assistam o vídeo, né, e qualquer dúvida eu estou aqui para poder esclarecer vocês. Um bom dia a todos.